Tem esse aqui de novo. O quê? Então, não sei, eu acho que não. O quê? Viu? Será que não vai vir? Paulo? Eu acho que ele fez uma cirurgia. Ah, então ele não vai vir, não. Falaram isso aí mesmo. Então ele não vai vir, não. Então vamos começar. Vamos ver. Boa noite a todos. Sobre as graças e a proteção de Deus, vamos iniciar os trabalhos desse dia. Pauta da sessão ordinária número 872. Oitava sessão ordinária do dia 18 de maio de 2015. Está aberto o expediente do dia. Autoriza o senhor secretário da mesa a proceder à leitura da súmula da sessão ordinária número 871 de 4 de maio de 2015. Sob as graças de proteção de Deus, vamos iniciar o trabalho deste dia. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura da súmula da sessão ordinária número 870, de 20 de abril de 2015. A súmula número 870 foi aprovada. Ofício. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do ofício número 0893/2015, TCU SEX São Paulo, do Tribunal de Contas da União. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do ofício especial de autoria do vereador Braz de Lima. Ao deputado Capitão Augusto, assunto: gravação sobre a compra de votos em eleição para a presidência da Câmara. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do ofício número 21/2015, de autoria do vereador Bruno Miller de Moraes, ao deputado estadual Ricardo Madalena. Assunto: solicita recursos para a reforma do CCI, Centro de Convivência do Idoso. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do ofício número 22/2015, de autoria do vereador Bruno Miller de Moraes, ao deputado estadual Ricardo Madalena. Assunto: solicita recursos para a construção de 2 salas de aula na Escola Estadual Nicola Martins Romeira. Encerrou-se o expediente do dia. Deliberando pelo plenário, não houve intervalo entre o final do expediente e o início da ordem do dia. Ordem do dia. Chamada regimental dos senhores vereadores, todos presentes. Projeto de lei número 05/2015, de autoria do Executivo Municipal. Assunto: autoriza o Poder Executivo a alinear imóveis localizados nas áreas públicas declaradas de interesse social na forma que especifica e dá outras providências. O projeto de lei número 05/2015 foi aprovado. Projeto de lei número 06/2015, de autoria do Executivo Municipal. Assunto: autoriza o Poder Executivo a alinear imóveis localizados nas áreas públicas declaradas de interesse social na forma que especifica e dá outras providências. O projeto de lei número 06/2015 foi aprovado. Projeto de lei número 07/2015, de autoria do Executivo Municipal. Assunto: autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis localizados nas áreas públicas declaradas de interesse social na forma que especifica e dá outras providências. O projeto de lei número 07/2015 foi aprovado. O projeto de lei número 08/2015 foi retirado de pauta. Encerrou-se a ordem do dia. Na fase de explicação pessoal, o vereador José Lói justificou sua ausência, disse ter sido por motivos pessoais, no qual seu irmão esteve com problemas de saúde e se encontra ainda em recuperação. Agradeceu a compreensão de todos. O vereador Wilson disse que em visitas ao ginásio de esporte da região, viu que são utilizados para esporte, e não como de nossa cidade, que todo ano se reforma para a festa. Sobre o campeonato de futebol, disse que tem muitos times com muitos jogadores de fora, onde o município e a sociedade que está
bancando, disse que devem dar mais oportunidade para as pessoas de nossa cidade e que o diretor de esporte é incompetente. Disse ainda que 2 jovens competentes que estão tomando conta do campeonato estão na função errada. Teria que estar promovendo campeonatos para as crianças jovens no município da função que foram contratados. Esteve com o secretário do Desenvolvimento Social em Santa Cruz do Rio Pardo, eleito deputado federal, e disse que vai passar para a Secretaria de Assistência Social no município solicitar os pedidos ao secretário. Em reunião a CMDCA, disse que o palestrante foi muito bom e esclarecedor e que quase todas as diretorias do município estavam presentes, exceto o diretor de esporte do nosso município, que faz parte de uma área totalmente ligada às crianças e jovens. Falou também sobre reivindicações feitas pelos jovens, onde a maioria dos vereadores também já reivindicaram. Finalizou desejando que tudo ocorresse bem na festa de peão. E lembrou as cobranças feitas em que a prefeita disse que faria algumas obras de recapeamento, acostamento, até o momento nada foi feito. Agradeceu aos senhores vereadores pela presença e pelo bom andamento dos trabalhos, aos internautas e às pessoas presentes na galeria, pelo comparecimento. Comunicou a realização da próxima sessão ordinária, dia 18 de maio de 2015, segunda-feira, 20 horas, encerrando a sessão. Ribeirão do Sul, o 18 de maio de 2015. Braz de Lima, presidente. A súmula da sessão ordinária número 871 está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. A súmula número 871 está aprovada. Indicações. Autoriza o senhor secretário da mesa a proceder à leitura da indicação número 24/2015, de autoria do vereador Wilson Cândido de Mello. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, nos termos dos artigos 226 e 227 do Regimento Interno da Câmara Municipal, após ouvido do outro plenário, se aceito for, que determine o setor competente a elaboração de projeto de código de postura municipal, para ser deliberado por esta Casa, posto que o instrumento em vigor não mais atende às necessidades atuais. A presente indicação e a reiteração das indicações anteriores 051/2011, de 0311/2011 e de 080/2013, de 19/6/2013, que não mereceram maior atenção do Executivo Municipal. Justificativa. Senhora Prefeita, a utilização do diploma legal em comento é medida inadiável, posto que fazem lacunas da legislação vigente não está devidamente regulamentados. As diretrizes e obrigações do poder público e da população em geral, quanto às normas de uso e utilização dos imóveis, dos bens e dos serviços públicos, o que é motivo de insegurança jurídica tanto para a administração pública quanto pela coletividade. Como já dito, a ausência de regulamentação legal do tema é motivo de constante divergência entre os mais diversos setores do município, o que voluma problemas de toda ordem, em especial quando a utilização do solo, edificações e utilização de bens públicos, o que não pode persistir, penas de fazer necessário a busca de remédio judicial para o suprimento da energia estatal. Na certeza de contar com a compreensão, pronto atendimento da presente solicitação, aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e de consideração de Vossa Excelência. Ribeirão do Sul, 13 de maio de 2015. Wilson Cândido de Mello, vereador. A indicação está em discussão. Senhor presidente, essa indicação, solicitando para elaborar, atualizar o Código de Postura, já foi dito aqui, o Código de Postura nosso é de 1970, quando o Brasil foi campeão, foi tricampeão. É muito antiga, está totalmente desatualizada. E o que está ocorrendo hoje? O que está ocorrendo hoje na cidade? As pessoas estão interditando calçada com mesa, com
com toldo, com, né, os mais diversos tipos de irregularidade. E não está se fazendo nada. E o Código de Postura do município, no caso no nosso município vizinho de São Pedro do Turvo, foi atualizado em razão de uma exigência do promotor público de Santa Cruz do Rio Pardo, que tinha muitas reclamações e ele não tinha base para julgar os casos. Então, esse Código de Postura, se não for tomado providências, eu já vou solicitar para o assessor jurídico nosso, dentro de 2 ou 3 meses, se não tiver providências aqui, para que encaminhe ao Ministério Público, para que, através do Ministério Público, o nosso executivo tome providência, que é vergonhoso. Inclusive, aqui teve um caso recente de um morador que veio de Campinas, e ele teve até aqui no executivo, no prédio executivo, para saber do código, do código de postura do município. E ele ficou decepcionado com o que ele obteve, com o que ele ouviu aqui. Então, é extremamente necessário a atualização desse código. Muito obrigado. Está em votação a indicação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A indicação número 24/2015 está aprovada. Autorizo o senhor secretário da mesa a proceder à leitura da indicação número 25/2015 de autoria do vereador Wilson Cândido de Mello. Indico a ilustríssima senhora prefeita municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, nos termos dos artigos 226 e 227 do Regimento Interno da Câmara Municipal, após ouvido do outro plenário, se aceito for, para que direcione junto ao setor competente para que o mesmo, em parceria com FUMCDA, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, realizem campanhas de incentivo junto às pessoas físicas e jurídicas, que apontam as suas declarações anuais de imposto de renda devido, para que as mesmas destinem o percentual autorizado a este fundo. Justificativa. Senhora Prefeita, seria louvável a participação de nossos municípios com estes objetivos. Para tanto melhor atendimento ao assunto, anexamos cópias da matéria publicada no Jornal Estado de São Paulo, Caderno da Economia, das datas de 20/10/2014 e 27/4/2015. Na certeza de contar com a compreensão e colaboração com a presente solicitação, antecipamos nossos agradecimentos ao mesmo tempo em que renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Ribeirão do Sul, 13 de maio de 2015, Wilson Cândido de Mello. A indicação está em discussão. Está em votação a indicação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. A indicação número 25/2015 está aprovada. Autorizo o senhor secretário da mesa a proceder à leitura da indicação número 26/2015 de autoria da vereadora Leida Aparecida Montoan da Silva. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, nos termos dos artigos 226 e 227 do Regimento Interno na Câmara Municipal, após ouvido do voto plenário, se aceito for que determine o setor competente que seja acrescido no recibo do pagamento de salário olerite, dados complexos individualizados sobre os valores recebidos aos títulos de quinquênio, horas extras, adicionais, gratificação, bem como deduções relativas às faltas injustificadas e reflexo sobre o CDR. Justificativa. Senhora Prefeita, a presente indicação visa dar transparência sobre os critérios utilizados para efetuar pagamentos dos salários dos servidores municipais, o que é motivo de grande questionamento, especialmente em razão de dúvidas geradas pelas omissões de hoje e apresentam nos comprovantes nem documento. Na certeza de contar com a compreensão pronto atendimento da presente solicitação, aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração, Vossa Excelência. Ribeirão do Sul, 13 de maio de 2015, Leida Aparecida Mantuano da Silva, vereadora. A indicação está em discussão. Está em votação a indicação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A indicação número 25/2015 está aprovada. Ofício. Autorizo o senhor secretário da mesa a proceder à leitura do ofício CCCA número
955/2015 TC 00816/004/12 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhora Presidenta, nos termos da sentença publicada no DOI de 30 de 9 de 2014, encaminho para o conhecimento de Vossa Excelência, na conformidade do disposto no inciso 15 do artigo 2 da Lei Complementar número 709 de 93, cópia de peças do auto do epígrafe, por oportuno alerto que decidido não é sustentável de revisão por esse legislativo, conforme deliberação deste tribunal, exarada do processo TCA 10.535/026/94. Apresento no ensejo votos de distinta consideração. Sami, o do auditor. Vou ter que ler tudo aqui. Sentença do auditor Samir Ward, processo TCE 00816/004/12. Órgão concessor, Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul. Responsável, José Carlos de Oliveira Martins. Beneficiárias, Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Salto Grande, R$35 mil. Assunto, repasse ao terceiro setor, valor de R$35 mil. Exercício 2011. Distribuição, auditor Samir Ward. Instrução, UR, Unidade Regional de Marília, DCEF, 22. Relatório. Em exame, subvenção, Prefeitura de Ribeirão do Sul, APAI, o valor de R$35 mil. Em 2011, a fiscalização foi pela regularidade e insatisfeito, notifiquei as partes da folha 11, 18, 19 para esclarecimento sobre o cumprimento do artigo 16 da Lei 4.320/64 das instruções do TCE-SP 02 de 2008 dos princípios constitucionais e comunicidade e impessoalidade, cilitem das partes ATG, folha 22, pela regularidade. A seguir, o processo foi restituído pelo Ministério Público de Contas, certificando nos termos do artigo 1º ao 5º do ato normativo número 006/14 PGC, publicado no DOI em 8 de 2 de 2014. Decisão. O silêncio das partes não comprovado o cumprimento de diversos itens exigidos seja pelo artigo 16 da Lei 4.320/64, seja pelas instruções do TCE-SP 02/2008 ou pela própria Constituição Federal, impede em juízo favorável. Ainda que os recursos tenham sido aplicados na finalidade devida, como informa a fiscalização. Por exemplo, a não comprovação da compatibilidade dos preços praticados com os de mercado tem o potencial de gerar danos ao erário nas compras ou construções. Com isso, dispensável a devolução de valores recebidos mas apenável e responsável que liberou os recursos e deu parecer favorável à prestação de contas. Nesse sentido, nos termos que dispõe a Constituição Federal, o artigo 73, 4º e a resolução número 03/2012 deste tribunal, julgo irregulares as prestações de conta do recurso repassado conforme artigo 36, inciso 3, CC, como o artigo 36, parágrafo único, ambos das leis complementar número 709/93. Outro sim, nos termos do artigo 104, inciso 2 da Lei Complementar número 709/93, aplico ao responsável José Carlos de Oliveira Martins multa no valor de 200 UFS
o Fiesp. Decorrido ao prazo sem interposição de recurso da autoridade deverá ser notificada nos termos do artigo 86 da Lei Complementar número 709, dígito 93, para o pagamento de multa imposta, implicando no reconhecimento às suas inscrições em dívida ativa. Autorizo, vista o extrato de cópia e de outros no cartório, no corpo de auditores, observadas as cautelas de estilo. Publique-se por extrato. Primeiro, ao cartório para a visita e extração de cópias no prazo recursal. Juntar ou certificar. Comunicar à Câmara Municipal, remetendo-lhe cópias do presente documento, nos termos do artigo 2º, inciso 15 da Lei Complementar Estadual número 709/93. Notificar pessoalmente o responsável pelo recolhimento da multa imposta no prazo de 30 dias. Na ausência do recolhimento da multa, adotar as providências necessárias para inscrições do débito da dívida ativa. Oficiar o Ministério Público do Estado ao DSF competente para anotações, após ao arquivo CA 23 de setembro de 2014, Sami Almar, auditor. Senhor presidente, antes que eu gostaria um minutinho de uma licença do senhor para mim fazer um breve comentário sobre esse ofício. Estou liberado? Pode. Essa sentença aqui, essa sentença aqui é de 2011, é um repasse que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Sul fez de R$35 mil à PAI de Salto Grande. Então, lendo aqui, dá para entender o quê? Dá para entender que é vergonhoso a assessoria do ex-prefeito. Vergonhoso. Porque isso aqui não era para o prefeito analisar a prestação de contas, se está certo ou se está errado. Quem devia analisar eram os assessores do ex-prefeito, os órgãos responsáveis. Então, o que aconteceu aqui? O próprio auditor fala que provavelmente o dinheiro foi aplicado corretamente, mas que ele, olha para você ver que absurdo, o silêncio das partes, não comprovando o cumprimento de diversos itens exigidos pela lei. Quer dizer, ele reclamou de informações, ficaram quietos, não mandaram essas informações para ele. Aí ele faz essa multa para o prefeito de 200 UFESP, que dá em torno do que hoje? Dá em torno de R$4 mil hoje. Então é uma multa que, se eu fosse o ex-prefeito, e a gente cansou de orientar ele sobre isso, infelizmente ele não nos ouvia, se eu fosse o prefeito, eu fazia com que os assessores dele pagassem essa multa, que é vergonhoso. Uma verba de repasse à PAI de 35 mil, multar o prefeito, né, de 2011. E a assessoria do prefeito, a contabilidade, o advogado, cadê esse pessoal que não tomou providência? É vergonhoso. Então, isso daqui vem colaborar com tudo que a gente colocou aqui, ó. Tudo que a gente colocou. O prefeito confiava muito no funcionário dele e as multas estão vindo para ele pagar hoje. E não são poucas, são várias. Eu calculo que a multa da prestação de conta da festa do peão deva estar girando hoje em torno de R$200 mil e que vai ter que devolver. Olha para você ver os absurdos. Então isso aqui vem justificar, viuzinho? Você vê 200 UFESP que o prefeito vai ter que pagar, na minha opinião, sem culpa. Sem culpa. A culpa seria da assessoria dele, é vergonhoso. Cansamos de avisar, né, nobre colega? Não escutou? Autoriza o senhor secretário da mesa a proceder à leitura do ofício número 079/2015 do Departamento de Assunto Jurídico, assunto: esclarecimento das respostas exaradas do ofício número 060 de 2015 e requerimento número 01/2015. Prezado senhor presidente, nobres vereadores, tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência ao ensejo por ordem da excelentíssima senhora prefeita Eliana Maria Rorato Manso,
Informar, para os fins contidos no expediente protocolado junto à Secretaria desta municipalidade, que tem por objeto pedido de esclarecimentos de complementação sobre o ofício do epígrafe ou seguinte, conforme explanado o ofício 060/2015, fora realizado um levantamento prévio para a contratação de pessoal técnico na área que possam atender o objeto serviço de geoprocessamento da cidade. Nesse sentido, a decisão tomada fora de lição de prazo de 180 dias ao Ministério Público até que possua o erário, disponibilidade financeira para a contratação da empresa especializada, que observará prazo, preço e execução do geoprocessamento. Em segundo plano, quanto a providências, medidas adotadas em razão das determinações do Tribunal de Contas, TCE-SP, UR4, em referência ao TCE, reitero que as medidas adotadas foram de determinação legal do Executivo, abertura da sindicância administrativa em relação a todos o TCE, as quais estiveram como decisão o arquivamento, a comunicação do Ecrégio Tribunal de Contas do Estado. Com os nossos respeitosos cumprimentos, subscrevo, apresentando nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Anteciosamente, Leonardo Torquato, diretor jurídico da UB. Senhor presidente, eu novamente vou pedir a permissão, inclusive eu quero pedir a anuência do senhor, para que o nosso assessor jurídico tome as providências. Porque a primeira resposta veio com pouca diferença dessa que está aqui. E nós, no segundo ofício, solicitamos documentos que provassem, né, essa dilatação de prazo aqui de 180 dias e não veio. Então, o assunto aqui é o seguinte, é corrigir a numeração das casas de Ribeirão do Sul, que é uma vergonha. É uma vergonha. Isso aqui nós estamos cobrando há mais de 3 anos. O próprio Ministério Público oficializou a Prefeitura para fazer. Na época tinha verba. Teve verba agora para fazer a festa do peão. Nós aprovamos aqui. E não tem verba para fazer a correção de número das casas de Ribeirão, que quando vem carteiro de fora aqui, eles ficam totalmente perdidos. E nos corrigiu isso daqui. Então eu peço a anuência do senhor para que o assessor jurídico já entre com a representação junto ao Ministério Público, para que o mesmo tome providência. É inadmissível isso aqui. Agora estão alegando que não tem verba. Se tinha verba, agora está alegando que não tem verba, daqui a 1 ano, eu estou acreditando que a situação vai piorar. Aí que não vai ter verba mesmo. Entendeu? Daí que não vai ter verba. Então, eu sugiro aqui que o nosso assessor jurídico entre com a representação lá, colocando esses detalhes. Que o Ministério Público já oficializou a Prefeitura para consertar isso daqui. Tem um ataque. Agora, eles estão enrolando o Ministério Público. O linguajar bem simples, eles estão enrolando o Ministério Público. E é vergonhoso. E com relação a esses ofícios aqui, que nós pedimos justificativa, eu não aceito esse tipo de justificativa. Acho que não o assessor jurídico aceita. Eles tinham que mandar documentos para nós. Se eles arquivaram, eles montaram, tira a xerox e manda. Para a gente ver que posição que eles tomaram. Se o Tribunal de Contas mandou ofício para a Câmara, é para nós acompanhar. E nós temos obrigação de acompanhar. Tá certo. Senão, fecha a casa. Agora, eles não mandam para nós, falam que foi para arquivamento. Pô, eu até gostaria de uma palavra do assessor jurídico nesse sentido. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores do plenário, senhores internautas, só a título de esclarecimento ao nobre vereador Edilson Francisco da Silva, salvo engano, o termo utilizado aqui pela assessoria da senhora prefeita é arquivado, não que o processo se encontra no arquivo morto da Prefeitura Municipal, mas é que a decisão da comissão instalada para apurar eventuais irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas foi no sentido de arquivar e não dar prosseguimento na investigação. É esse o sentido do termo arquivado aqui.
Sendo o que tinha para se informar, coloco-me à disposição para eventuais outras questões que vossas excelências entender cabíveis e necessárias. Só para complementar, é pior ainda, né? Eles nem providências tomaram, arquivaram, nem mandaram para o promotor, é bem pior. Autoriza o senhor secretário da mesa a proceder à leitura do ofício número 029/2015, de autoria do vereador Wilson Cândido de Melo, que pede informações sobre o requerimento 002/2015, de 18 de fevereiro de 2015. Senhora Prefeita, o presente ofício para solicitar a Vossa Excelência informações sobre providências adotadas em relação ao requerimento 002/2015, dotado de 18 de fevereiro de 2015, onde solicitada informações sobre o ajuste de conduta realizado em fase de loteamento Dona Carlota. Com efeito e empreendimento em questão arrasta por longos anos, esta casa não tem informações oficiais sobre os encargos e prazos assumidos pelos loteadores e seus agentes para sua regularização. Assim, já passados quase 90 dias da postulação em comento, prazo mais do que suficiente para se obter os elementos necessários para a resposta. Pede-se especial atenção para o seu atendimento, visando esclarecimento de suma importância, sendo o que se apresentava para a ocasião. Aproveito a oportunidade para reiterar o protesto de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Wilson Cândido de Melo, vereador. Autoriza o senhor secretário da mesa a proceder à leitura do ofício número 030/2015, de autoria da vereadora Leida Aparecida Mantoan da Silva, que solicita relação de benefício da Bolsa Família. Ilustríssima Senhora, é o presente para solicitar a Vossa Excelência se digne determinar ao setor competente, seja encaminhada a esta Casa de Leis, relação dos beneficiários do programa Bolsa Família de nossa cidade. A questão é objeto de questionamento apresentado pela população, em geral, em busca de informações sobre os critérios utilizados pelos responsáveis da administração municipal, além daqueles propostos pelo governo federal. Posto que há indícios de exclusão de pessoas que não atendem os requisitos e exclusão de quem necessita. Sendo do que apresentava para a ocasião, coloco-me e aguardo informações sobre o reitero protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Leida Aparecida Mantoan da Silva, vereadora. Requerimento. Autoriza o senhor secretário da mesa a proceder à leitura do requerimento do vereador Wilson Cândido de Melo, incluindo na pauta ordem do dia emenda número 01 ao projeto de lei número 08/2015. Você não tem. Não tem, Zé? Não tem. Está com zero, né? A emenda número 01/2015 do projeto de lei 08/2015, autoria mesa da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóveis localizados nas áreas publicadas e declaradas de interesse social na forma que especifica e dá outras providências. Eliana Maria Rorato Manso, prefeita municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte emenda do projeto de lei número 00/2015, artigo 1º, ao Executivo Municipal deverá dar ciência formal à Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, instauração de cada um dos processos administrativos instaurados para através de notificação do presidente da Casa no prazo de 3 dias após o seu início, antes das realizações eventuais diligências. Primeira, da mesma forma, o presidente da edilidade
deverá ser notificado com uma antecedência mínima de 3 dias da realização da casa diligência ao ato instrutório e cientificado da juntada de documentos na prática de atos. Segundo, no prazo de 3 dias antes da homologação, o presidente da edilidade deverá ser cientificado e anterior teor de parecer exarado para que possa se manifestar sobre o mesmo. Terceiro, após homologado, o parecer deve ser encaminhado à Casa de Leis no prazo de 3 dias, para a ciência de todos os vereadores. Artigo 2º, fica acrescido o projeto de lei 08/2015 ao artigo 2º, a de teor seguinte. Artigo 2º. Executivo Municipal deverá dar ciência formal à Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, instauração de cada um dos processos administrativos instaurados através de notificação do presidente da Casa do prazo de 3 dias, após o início ou antes da realização eventuais diligências. Primeira, da mesma forma, o presidente da edilidade deverá ser notificado com antecedência mínima de 3 dias da realização de cada diligência, ou ato instrutório e cientificado, da juntada de documentos e prática de atos. Segundo, no prazo de 3 dias antes da homologação, o presidente da edilidade deverá ser cientificado do anterior teor parecer exarado para que possa se manifestar sobre o mesmo. Terceiro, após o homologado, o parecer deve ser encaminhado à Casa de Lei no prazo de 3 dias para a ciência de todos os vereadores. Artigo 3º, fica alterado o artigo 15, presente projeto de lei, que passa a ter redação que se segue. Artigo 15. O adquirente deverá comprovar o cumprimento das exigências prevista pela legislação que autorizou a alienação do imóvel, em especial as contidas na Lei Municipais 806/84, 822/94, 823/94 e 838/95, além de outras normas pertinentes da legislação em geral. Artigo 4º. Esta emenda do projeto de lei 08/2015 entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal Ribeirão do Sul, 15 de maio de 2015, Braz de Lima, presidente, Luiz Cândido de Mello, vice-presidente da mesa. O requerimento está em deliberação. Quem quiser pode fazer o uso da palavra. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. O requerimento está aprovado. A emenda número 01 ao projeto número 08/2015 está incluída na ordem do dia. Está encerrada o expediente do dia. Consulta ao plenário sobre a necessidade do cumprimento regimental do intervalo de 15 minutos entre o final do expediente e o início da ordem do dia. Está aberta a ordem do dia. Autoriza a chamada regimental dos senhores vereadores. Braz de Lima. Presente. Bruno Miller de Moraes. Presente. Edilson Francisco da Silva, presente. Neida Aparecida Mantuano da Silva. Presente. José Carlos de Souza. Presente. José Eloy Igno. Presente. José Mazano Martins Filho. Paulo Celso Paes. Paulo Celso Paes. Wilson Cândido de Mello. Havendo número legal, vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Projeto de lei número 08/2015, de autoria do Executivo Municipal. Assunto: autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis localizados na área pública
declarada de interesse social na forma que especifica e das outras providências. Está em discussão e votação em turno único. Quem quiser se manifestar tem a palavra. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. O projeto de lei número 8/2015 está aprovado. Autorizo a leitura da emenda número 01 ao projeto de lei 08/2015. Tá dispensado. A leitura já foi lida, já leu já, né? Então aqui. A emenda está em deliberação. Quem quiser se manifestar tem a palavra. Senhor presidente, eu, em discussão com o assessor jurídico, e foi até o motivo da retirada desse projeto da pauta, e que trata de uma área ali, de uma área que a Prefeitura Executiva doou terrenos por volta de 1990, até um pouco antes, 95, alguns de boa fé, outros para fazer política. Essa emenda, qual o intuito dessa emenda? É para que nós vereadores tomamos conhecimento de cada lote lá, de cada caso. O que ocorre lá? Hoje, eu liguei para uma senhora que em 1990 ela ganhou um terreno da prefeitura. Quando a gente fala ganhou entre aspas, né? Ela ganhou um terreno da prefeitura para fazer uma fábrica de costura, instalar lá para costurar lá. E inclusive era para costurar, máquinas de costura, para costurar e ministrar curso para as costureiras, que não tinha aqui em Ribeirão, e a intenção era trazer uma empresa grande aqui para costura. Então ela ganhou aquele terreno, entre aspas, né? Não sei nem se tem documento, quando era aquele lote lá, nem sei se tem documento, se ela assinou algum documento, eu acredito que nem tenha. E ela construiu e começou. Eu acho que todo o objetivo de quem começa, de quem faz isso, é ir para frente, é subir, é empregar, é gerar lucro. Ninguém vai trabalhar de graça. Então a intenção dela o que era? Era trabalhar, ensinar e ter o lucro dela. E para isso, para ela construir, em conversa com ela hoje, ela falou que usou um monte de obra daqui, comprou o material aqui, usou pedreiro, eletricista, ministrou o curso aqui, na época, a mão de obra para o pessoal de Ribeirão. E ela colocou um detalhe importante, que o dinheiro não era daqui, o dinheiro que ela ganhava vinha de fora, vinha de São Paulo. Isso é muito importante. O dinheiro não estava rodando aqui, é um dinheiro que se trazia de fora para rodar aqui, para circular aqui. E ela, infelizmente, ela tentou, chegou a ter 8 funcionários registrados, ela não conseguiu. 8 registrados e mais o que prestava serviço nas casas. Então, nas casas de costura, ela tinha mais em torno de 40 a 50 funcionários. E, infelizmente, ela não veio aqueles planos econômicos lá, e ela não foi para frente. Ela não foi, teve que parar. E, infelizmente, o caso dela, a prefeitura entrou com um processo e conseguiu a reintegração de posse desse imóvel. É Dona Ide o nome dela. E a situação da Dona Ide é triste, hein? Já quando ela estava construindo, aqui ela veio de São Paulo para construir, já era uma situação bem difícil. Ela estava vendendo alguma coisa para poder construir aqui. E não conseguiu o intento dela. Conseguiram a reintegração de posse desse imóvel, e o advogado que ela contratou para defender ela, infelizmente, olha para você ver como são as coisas, infelizmente faleceu, ele veio a falecer, e o processo dela ficou parado lá. Quando ela foi atrás do processo, ela já tomou conhecimento que eu já tinha perdido, estava com reintegração de posse a favor da prefeitura de Ribeirão. E ela ficou desesperada. Era
pouquinho das economias dela que estava investida ali. E, segundo ela hoje, a situação dela é bem triste, ela cuida de uma mãe acamada, não tem condição nenhuma, e a situação dela é bem parecida com a dos coreanos aqui. A dos coreanos, uma hora o nosso advogado vai contar a história dos coreanos aqui, que foi outra história triste, e uma das injustiças mais grandes que o nosso município fez aqui. Uma das maiores injustiças, vou falar mais grande, uma das maiores injustiças que o nosso município cometeu aqui com os coreanos. E essa senhora também entrou no esquema. Então, o que está acontecendo hoje? Inclusive, ela está parcelando o IPTU dela, está pagando o IPTU, mas a reintegração de posse do imóvel já está para a prefeitura. Daí a necessidade dessa emenda para a gente tomar ciência do processo dela, do que ocorreu. E o triste do caso é o seguinte: nesse período teve uma administradora aí, deu 2 terrenos para 2 munícipes do Ribeirão do Sul, que não fez nada no terreno. Trabalhou na prefeitura, a duplicidade de erro aí. E o que aconteceu com esses 2? Eles pegaram e venderam os terrenos dele, sem dar anuência para a prefeitura. A prefeitura venderam o terreno, quer dizer, obteram lucro, além de não fazer nada. E as leis da época, eu tenho as 4 leis aqui, as leis da época falavam em geração de emprego, tinha que gerar emprego. Eles não fizeram nada disso e venderam. E o pior de tudo, quem comprou conseguiu na justiça os terrenos. Quem vendeu deve estar dando risada até hoje. Quem doou o terreno devia ser punido. Devia ser punido quem doou e quem vendeu, no mínimo. E não aconteceu nada disso. Então é vergonhoso. Tem um outro caso também de uma pessoa que ganhou um terreno, montou um açougue, trabalhou pouco tempo, já alugou, está alugado lá, ficou alugado um bom tempo. Então não é justo que se tome o terreno de uma pessoa que tentou, tem provas que ela tentou, e não toma o terreno de um outro que não tentou, que não fez nada. É injusto. Então, daí a justificativa dessa emenda, para que a gente acompanhe os processos. Que aquele loteamento ali, eu tomei ciência de um caso agora recentemente. E nós, vereadores aqui, nós temos a obrigação de saber o que a gente está votando, para não ser injusto. Se a justiça cometeu injustiça lá, nós temos o dever aqui de pelo menos tentar corrigir. Essa senhora, dona Ide, ela está à disposição para vir contar aqui os fatos que ocorreu, desde quando ela começou a construir o prédio até hoje. Ela se colocou à disposição aqui. Os coreanos acho que é mais difícil, né? Acho que eles não querem visitar Ribeirão nem com ar-condicionado, trazendo, não querem mais. Mas a dona Ides, ela mora aqui em Ourinhos, e ela está disposta a vir aqui contar a situação dela. Então está aí a justificativa dessa emenda. Então tem gente ali que trabalhou, que merece ter o terreno, e tem gente que infelizmente que não merece. Então nós temos que analisar caso a caso. Muito obrigado. Posso fazer uso da palavra, presidente? Boa noite, onde cumprimento o presidente da mesa e todos presentes na galeria. Endosso as palavras do nobre vereador e quero ressaltar ainda que sou contra também essa atitude e lembrar que na gestão anterior, uma das críticas minha foi a questão dessa doação, né? No qual estava sendo feita a doação do antigo matadouro municipal. O projeto estava em pauta nessa casa e onde os vereadores sentou e não foi votado para que se fosse tornada a concessão de uso do imóvel, né? Porque eu sou contra o indivíduo ganhar um terreno público, vender, fazer dinheiro com o terreno público, que um terreno é meu, é seu, é da população. Então, sou contra isso e sempre critiquei. Isso não é segredo, em algumas reuniões particulares eu fiz essa colocação e essa colocação hoje fica aqui gravado para que todos tenham acesso. Sou contra isso, é uma injustiça. Eu peguei um terreno, não dá para mim tocar mais o trabalho, eu tenho que até cobrar o que eu coloquei em cima do terreno, não o terreno, porque o terreno é do povo, o terreno é municipal. Então você tem que oferecer ele para uma outra pessoa que dê continuidade aos trabalhos e dê emprego para a população. Então eu endosso as palavras do nobre vereador. Perfeito.
E a questão dessa senhora, anteriormente eu tive acompanhando também, e ela perder aquele espaço ali é uma injustiça, né? Até as pessoas aqui que são mais antigas na cidade, né, acompanhou esse trabalho mais de perto dessa senhora. Então quero colocar aqui. E outra questão, os terrenos que foram passados já como concessão de uso, né, pelo Poder Executivo, que fiscalize, tem um órgão competente que fiscalize. A pessoa não está utilizando o terreno, chame a pessoa para conversar, você tem um prazo X. Se você não for utilizar o terreno, tem outras pessoas que às vezes estão requerendo isso para fazer gerar emprego. Porque eu digo assim, o município de Ribeirão do Sul e os municípios pequenos que estão ao nosso redor, né? O que nós temos que pensar? Pequenas empresas. Uma empresa ali que dê 10 empregos, outra que dê 5, outra que dê 15. Na somatória de tudo isso, nós vamos ter aí 50, 70, 80 pessoas empregadas. Então nós temos que começar tendo essa mentalidade. Muito obrigado. Está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. A emenda número 01 ao projeto de lei número 08/2015 está aprovada. A redação final do projeto de lei número 8/2015, com a emenda número 01, está em deliberação. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. A redação final ao projeto de lei número 8/2015 está aprovada. Declaro encerrada a ordem do dia. Está aberta a frase de explicação pessoal. Boa noite, aonde eu vou cumprimentar a vereadora Leida Aparecida Montoan, em respeito ao Dia das Mães, que foi o mês de maio agora, aonde eu cumprimento todas as mães do nosso município, né? E o Dia das Mães não é só, né, em maio, todos os dias, né, é o Dia das Mães. É a mulher que não recebe 13º, não recebe salário, trabalha 24 horas por dia, né? Não tem férias, né? Queria cumprimentar todos os presentes na galeria. A presença de vocês, munícipes, aqui na Câmara é muito importante. É a maneira de criticar cada um de nós, vereadores, pelas suas atitudes e trabalho, e conhecer o que realmente é o papel do vereador, né? Que às vezes lá fora se diz um contexto que na verdade não é a realidade que se acontece aqui dentro. Queria fazer uma justificativa. Eu fiquei afastado dessa tribuna 2 sessões anteriores, até em resguardo, na seguinte questão. Eu não queria tocar nesse assunto nas 2 sessões anteriores para não ter nenhuma gafe, não falar, ter alguma colocação individual ou errada para a população. Eu queria falar a respeito da greve dos professores, que na verdade é uma questão que aconteceu no estado de São Paulo, mas que teve um grande prejuízo dentro do nosso próprio município, né? Que queria esclarecer aqui que a indignação foi uma indignação muito grande da parte do governador do estado de São Paulo com essa classe, né? Porque, na verdade, os professores, eles não estavam só requerendo questão salarial, mas benefício para as crianças, para os estudantes, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, que é menor número de alunos em sala, né? Que é enquadrar as categoria O, que recebe, desculpa da palavra, mas uma mixaria,
qualidade profissional. E a indignação que eu tive através do governo do Estado, o que foi? Que, na verdade, não estou defendendo essa classe só por ser professor, mas sim por ter tido um professor lá na creche, lá na escola Samuel, na escola estadual, ensino fundamental e médio, porque todo mundo, independente da classe profissional, se é um gari, se é um médico, né, se é um administrador, se é um contador, todos já passaram nas mãos de um professor para ser um profissional, independente da profissão que ocupa, sendo que todas elas são importantes na carreira profissional. Nós dependemos de todas elas para viver perante a sociedade. Então, é essa indignação, a falta de respeito com a classe. Né? Eu sei que o Brasil hoje, os estados se encontram numa situação precária, cortando gastos, mas que se fosse tomada uma ciência e feita a colocação bem anterior para a classe, colocado, não posso fazer isso pela questão financeira, não posso fazer aquilo por outro fator, porque na verdade, vou dar exemplo de Ribeirão do Sul. Os nossos professores aqui nunca tiveram 100% em greve. Por quê? É fácil falar de Ribeirão do Sul porque 100% dos professores são da cidade. Os filhos deles estão na escola. E eles não aderiram à greve por quê? Pensando nos alunos. E hoje eles aderiram à greve na seguinte questão, gente. A nossa educação está indo de mal a pior, né? Por falta de investimento. Agora eu digo assim, não só em nível estadual, gente. A gente vê aí em propagandas eleitorais, quando a gente vai votar, promete o quê? Saúde e educação. Daí a gente olha lá na televisão, saúde, pessoas deitadas no chão esperando atendimento. Então, na verdade, eu deixo um ponto de interrogação aqui. Será que é esse o pensamento de melhoria? Dependente de partidos políticos? Será que é esse o pensamento de melhoria para o Brasil? Então fica esse ponto de interrogação no ar. Então eu só queria deixar claro isso aqui e salvo nessa sessão. Queria falar a respeito do ofício 21/2015, que foi a respeito do valor de recurso para a reforma e ampliação do centro comunitário do nosso CCI para os idosos, que se encontra em péssima condição, paredes rachadas. Então, que se tivesse uma emenda para estar fazendo a ampliação e reforma desse local. E a ampliação de duas salas na escola Nicola Martins Omeira. Isso pensando para o ano que vem e no ano seguinte. Porque o número de alunos que tá vindo do fundamental do município para a escola do Estado está se aumentando. E nós corremos o risco aí, daqui 2 anos, nós não ter sala suficiente para abrigar, para dar condição de estudo para esses alunos. E esse é um dos motivos também de salas superlotadas. Então, eu queria deixar gravado essas colocações aqui nesse momento. E queria também, não sei de quem foi a ideia, mas de quem foi, eu queria parabenizar a atitude que foi feito o desafio pro Marcelo, né? Conseguir um montante de dinheiro para ajudar o tratamento, né? Ajudar a custear. Então eu queria agradecer aí de quem partiu essa ideia. Foi uma ideia interessante, uma ideia do bem, né? Uma ideia para ajudar realmente quem está precisando. Então eu queria agradecer aí a essas pessoas que tiveram essa ideia e implantaram essa atitude naquele momento. São essas minhas palavras, queria agradecer, acho que passei um pouco aí, e muito obrigado. Boa noite a todos. Saudar os presentes na galeria. Na última sessão aqui eu falei do esporte
E parece que o diretor de esporte tentou se justificar com o meu amigo vereador Edilson. Eu vou deixar um convite para ele verbal, que a Câmara aqui está à disposição para ele vir aqui fazer os esclarecimentos que ele achar necessário. Justificar, se ele tiver lá um mapa de produção do serviço dele, o que eu fiz em janeiro, o que eu fiz em fevereiro, o que eu fiz em março, né? Dá para ele justificar aqui. E o esporte nosso tem que ter uma integração muito grande aqui, com o diretor de esporte, com o Projeto Atenas. Eu estou com um jornal aqui que eu ia comentar na última sessão, Salto Grande nos Jogos Abertos da Juventude, bicampeão de futebol masculino, bicampeão de futsal, no futsal de masculino. E nosso município, a gente não está vendo, não está saindo em jornais quando é campeão, não. Também vi nos jornais da última semana da região aqui, um campeonato, parece que em Canitar, com vários municípios vizinhos. O nome de Ribeirão do Sul eu não vi. Infelizmente eu não vi. Então eu acho que o diretor de esporte está devendo. Então tem um convite verbal para ele vir aqui se justificar do trabalho dele. Que para mim não está tendo trabalho nenhum. Então ele que vem aqui justifique. Eu só vou justificar aqui. Eu fiz um ofício pedindo informações do loteamento da Jardim Carlota. O que acontece? Hoje o pessoal, os moradores vêm pedir informação para o vereador. O vereador, o que eu vou falar? Vai ter asfalto? Não vai ter? O que eu vou falar para eles? Se eu não sei. Esse ofício já foi pedido há quase 90 dias. O requerimento foi feito há quase 90 dias e não veio a resposta. Não veio a resposta. Então é interessante, eu tenho certeza também que a prefeita não está sabendo disso daqui. Eles têm 15 dias para responder o requerimento, não responderam. E eu tenho certeza que a prefeita não se tomou conhecimento, provavelmente tem achado que o caso já foi solucionado. E não foi. Não veio resposta até hoje. Então que venha essa resposta, para a gente saber que pé que vai ficar aqui lá. Se vai ter asfalto, se não vai ter asfalto, quem que vai asfaltar. Um outro caso que eu sou questionado constantemente na nossa cidade é sobre as casinhas populares. Né? Se tem inscrição, se não tem. Então eu gostaria até que o presidente da Câmara, na próxima sessão, ele trouxesse para a gente aqui a situação das casinhas populares, ou se algum vereador souber aí da atual situação, para que possa passar para a gente das casinhas populares e do concurso que foi feito, porque não sei se foi contratado o engenheiro. Hoje eu vi aqui no jornal, acho que da região, um concurso para dentista, 40 horas, 4 mil e poucos reais. O nosso concurso aqui parece que não chegou a 2 mil para dentista. Então, se o engenheiro também foi feito um concurso para se pagar 1.800, 2 mil reais, não vai se contratar nunca. Ou que mude lá para 20 horas semanais. Agora, é urgente a contratação desse engenheiro. Se foi feito concurso, que contrate. E dê condição para ele trabalhar. Dê uma sala, dê os estagiários para que ele possa trabalhar. O nosso amigo aqui citou aqui o caso do Marcelo na festa do peão. Eu já tive a oportunidade de colocar minha opinião sobre festa de peão. Festa de peão tem que ser muito bem analisada, muito bem pensada sobre o que se gasta numa festa de peão, que é muito dinheiro. E nós, antes de liberar o dinheiro para a prefeita, a pedido da prefeita, nós liberamos em confiança a equipe que estava fazendo a festa, porque eles têm prestado conta do que foi arrecadado e da verba disponibilizada pela prefeitura. Tem feito essas prestações de conta. No caso do Marcelo, já foi falado aqui, eu estou acompanhando o caso do Marcelo desde quando ele já prestava serviço aqui nas festas de peões e para os chacareiros aí. Conheço a idoneidade desse menino, excelente. E a situação do menino, né? Todo mundo sabe qual que é a situação dele. Agora, foi feita esse pessoal que veio na festa, que conhecia ele, ficou sensível, ficou sensibilizado. Ficaram sensibilidade de ver a situação desse menino. Tá? Sei que parece que está recebendo um tratamento de fonoaudiólogo, que é uma dificuldade, parece, não tenho certeza, está se levando no município de São Pedro do Turvo, mas o tratamento de fonoaudiólogo dele já deveria ter ocorrido aí há 6 meses atrás. Há 6 meses atrás. Isso a gente sabe que até é pedido da secretária de saúde, das escolas, das diretores da escola, é pedido. Mas fica numa enrolação danada e não se contratou a fonoaudióloga. E tinha que ter dado um jeito. Agora, o triste, né?
tem a parte triste também. Sabe que esse pessoal que fez a campanha para o Marcelo, se eles fossem lá ver onde ele foi acidentado, o local que ele foi acidentado, um acostamento que não existe. Ele só foi acidentado porque não tinha acostamento lá. Ele estava na beira da pista, ele estava em cima da pista. Ele só foi acidentado porque estava lá. Se tivesse um acostamento, como tem até o Santo ali, com 98% de certeza ele não teria sido acidentado. E o local lá, o acostamento, nós pedimos aqui, antes de iniciar a festa, bem antes, que a população estava cobrando. A população estava cobrando esse acostamento e está lá. O lado que ele foi acidentado, quando ele foi acidentado, piorou. A situação lá piorou. Então eu faço votos aqui, que além dessa sensibilidade que foi muito boa, que o ser humano tem esse dom, né? E esse pessoal deve ter ficado triste quando viu a situação do Marcelo, mas que a gente também fique triste de ver a situação que estava acostamento lá. Para que tome providência, pelo menos por parte. Eu vou fazer uma parte até o Matador, depois vou fazer outra parte, mas tem que se fazer. Tá? É inadmissível que esteja naquela situação lá. Tem outros assuntos, mas eu deixo para uma próxima oportunidade. E fica estendido o convite aqui, mais uma vez, para o nosso diretor de esporte comparecer aqui e colocar, fazer uma explanação do serviço que ele tem feito. Tá? Muito obrigado. Eu gostaria de avisar que tem uma reunião dia 21/5, quinta-feira, sobre aquela subestação, aquele ofício que a gente mandou para a Energisa, e é às 3 horas da tarde no gabinete da prefeita, quinta-feira, dia 21. E também queria falar que as agentes de saúde, elas falaram comigo, eu falei para elas que elas queriam vir mais cedo. Eu falei, não, depois da sessão, porque pelo menos não precisa avisar ninguém para chegar mais cedo, né? E elas querem ter uma reunião com nós agora, tá? Viu, nobre colega? E sobre as casinhas, o que eu estou sabendo aí é que já era para ter começado, mas o governador não repassou a primeira parcela para começar. E quando for, se começar, né, não sabe, essa crise aí, se começar, diz que quando tiver 70% das casinhas que tiver em andamento, aí vai fazer inscrição. Por enquanto não tem inscrição nenhuma, não. Isso é o que ela passou para mim. Agradeço aos senhores vereadores pela presença e pelo bom andamento dos trabalhos. Aos internautas e às pessoas presentes na galeria pelo comparecimento. Comunico que a realização da próxima sessão ordinária será no dia 1º de junho de 2015, segunda-feira, às 20 horas. Está encerrada a sessão. Boa noite a todos.